Olá, pessoal! Estou muito feliz aqui de estar novamente com você. Eu resolvi gravar essa aula porque aconteceu um problema, vou ter que ir no dentista e eu fiquei com medo de repente, eu ficar com a boca inchada, como aconteceu da outra vez, e não poder fazer essa entrega. Então, eu resolvi gravar antecipadamente, porque eu me comprometi, né? Lembra a aula de ontem? Compromisso vem, né? Eu poderia dar uma desculpa, eu poderia falar algumas coisas, mas eu acho que quando a gente se compromete a fazer algo, a gente tem que cumprir com a nossa palavra. Isso traz credibilidade, confiança, né? Aquilo que a gente precisa ter na nossa vida. Então, bora lá, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos, e estou aqui hoje para trazer uma missão: fazer com que você durma melhor ou tenha realmente um descanso na mente e no corpo. Eu vivo sempre cansada, ou estou sempre cansada. Esse é o tema do nosso encontro hoje. E o que pode estar acontecendo? Lembra que eu falei ontem sobre primeiro você identifica a causa e aí você age na causa. Não adianta você querer agir no efeito. Então, por exemplo, se você vive cansada, não adianta você tomar estimulante, não adianta você tomar aqueles Red Bull da vida, tomar um monte de café, chá verde para acordar. Não, você tem que ver a base, o que está fazendo com que você não consiga dormir bem ou descansar, porque o cansaço, ele às vezes é físico e às vezes é mental. Mental é quando você trabalha muito ou você estuda muito, você está exigindo da sua mente muito esforço, porque realmente, se você já parou para pensar, fazer a diferença, quando você trabalha em algo braçal, físico, você sente, claro, cansaço, mas você dorme ali, teu corpo descansa. E quando você está muito cansada, você até tem dificuldade para dormir, parece que teu corpo fica inquieto, você se remexe na cama, demora para relaxar. Então, existem técnicas de relaxamento. Então, entenda que não adianta sempre ficar tentando tapar o sol com a peneira fazendo coisas paliativas. Você tem que se conhecer, tem que entender suas necessidades, entender o que está acontecendo por trás do seu comportamento, enfim, para você alterar isso. Então, eu vou dar algumas questões, né, para você avaliar dentro da sua rotina, da sua vida, se você está cometendo esses comportamentos, se você está fazendo desse jeito, e quem sabe depois desse vídeo você vai se sentir menos cansada e vai sentir melhor. Bom, assim como o nosso corpo, ele tem o corpo físico, ele tem uma mente, ele tem as emoções e ele tem energia. Eu sempre falo sobre isso, né? Se você está muito cansada, provavelmente a sua energia está baixa. Você vai estar realmente mais irritada, ou às vezes entediada, ou às vezes você vai ficar apática. Você não tem força, não tem energia para executar as suas coisas. O corpo físico, ele precisa de energia que vem dos alimentos, ou seja, ele é o combustível, assim como o sono também é um combustível, assim como a água também é um combustível. E eu vou explicar como funciona. Se você não dá para o seu corpo o que ele precisa, ele vai começar a falhar. É igual um carro. Para o carro andar numa velocidade alta, por exemplo, o carro chegar lá a 200 quilômetros por hora, cento e poucos quilômetros por hora, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um combustível de boa qualidade e ele tem que estar 100%, ou seja, ele tem que estar com a mecânica dele funcionando, ele não pode dar curto-circuito, ainda mais agora os carros modernos são elétricos, então é lógico que ele não pode uma coisa dá problema, porque daí ele vai parar. Então, o que você tem que fazer essa analogia com o seu corpo? Nós somos a mesma coisa. Se eu estou dando pouco alimento, alimento de má qualidade, estou comendo muita coisa industrializada, muita fritura, eu mato os nutrientes e não consigo dar o combustível para ele ter energia. Então eu vou sentir cansaço. E aí, geralmente, a pessoa que está cansada, ela vai buscar a energia nos alimentos. Então, ela acaba comendo mais para ter essa, né? Porque quando você come carboidrato, tua energia vai lá em cima. Então, você fica agitada, mas depois você tem uma queda brusca.
Então, olha a conexão, tá tudo, né, conectado. O que acontece também quando você não toma água o suficiente? Você sente uma certa, como que a gente fala, quando a tua mente fica um pouco nebulosa, você não tem clareza de pensamento, você não consegue tomar melhores decisões, então isso afeta também. E se você está cansada, é lógico que vai ficar mais confuso ainda a sua mente. Então tem o corpo que precisa ser cuidado, ele é parte importante, porque as pessoas elas separam as coisas, né? Ela não conecta, ela acha que eu tenho que resolver essa questão do sono, mas tem um conjunto de atitudes, de comportamentos que você está tendo que leva você a não dormir. Então, quem tem insônia, o que vai acontecer? A insônia é uma mente que está ali trabalhando, está preocupada, ou está ansiosa, ou está com medo. Então, a pessoa, ela fica com aquilo na cabeça, e aí quando chega a noite, ela está extremamente cansada, mas quando ela vai para a cama, ela perde o sono. Então, também existem formas de você melhorar isso, né? Lembrando que a preocupação é uma ocupação prévia que está rodando na sua cabeça. Então, você tem que sempre se questionar: essa preocupação tem sentido de ser? Eu devo me preocupar no sentido de fazer algo em relação a isso? Ou eu simplesmente não tenho como lidar com isso, ou não é da minha alçada, então eu tenho que deixar. O que eu não consigo controlar, o que eu não consigo resolver, eu não posso ficar mantendo isso na minha cabeça rodando. Eu não posso ficar levando isso. Então, é importante você identificar essa parte. Então vamos lá, né? Para descansar, para não se sentir cansada, você tem que entender que cada pessoa tem uma quantidade de horas que precisa dormir, ou seja, cada ser humano vai ter uma necessidade diferente. Já deve ter ouvido falar que as pessoas devem dormir uma média de 8 horas por noite, mas isso nem sempre é verdade e não necessariamente tem que ser assim. Então você tem que identificar quantas horas você precisa para você realmente tentar dormir dentro dessa quantidade. Existem aquele ciclo do sono, né? Que é na verdade, a gente tem um ciclo do sono que é regulado pelo nosso ciclo circadiano. O que é isso, né? É o nosso relógio biológico, ou seja, é aquele relógio que, se ele estiver funcionando direitinho, você vai ter sono mais ou menos no mesmo horário, você vai acordar mais ou menos no mesmo horário, vai sentir fome, vai no banheiro, tudo mais ou menos reguladinho. E é muito legal, porque quando o teu ciclo circadiano está funcionando direitinho, a gente consegue saber exatamente o que vai acontecer no seu dia, né, com o seu corpo. Então, tem uma rotina, isso é muito importante. Então, vamos lá. Cada fase da vida tem uma quantidade de horas necessárias. Eu estou com um gráfico aqui e fala que a duração de sono em cada etapa. Eu vou falar a média, mas pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Vamos supor assim, 1 ou 2 horas a mais ou 1 ou 2 horas a menos. Isso para você entender, porque senão você acha, mas eu não durmo essas horas. Então, você dorme mais ou você dorme menos. Então, é uma média, né? Eles pesquisam tudo, então pesquisaram a média de sono que as pessoas dormem. Então, um bebê recém-nascido, ele dorme muitas horas, certo? Ele dorme ali de 14 a 17 horas. Então, praticamente é o dia inteiro. Por quê? Porque para crescer, para se desenvolver, exige muita energia, exige que você descanse o seu corpo, porque ele está dobrando o tamanho. Um bebê, ele cresce muito rápido. Por quê? Porque está, né, se desenvolvendo, as células estão se multiplicando, então ele precisa de dormir bastante. Quando está ali, depois dos 4 meses até uns 10 meses, ele vai dormir de 12 a 15 horas. Então, no primeiro ano de vida, a criança dorme ali praticamente o dia todo, né? Ou pelo menos não o dia todo, né? 15 horas não é o dia todo, mas dorme uma noite inteira ou dorme parcelado, né? Eu lembro quando meu filho estava pequeno, tirando aqueles primeiros 3 meses, no quarto mês ele começou a dormir. E por isso que é tão importante a rotina. Das 6 da tarde eu colocava ele para dormir, então eu criei uma rotina para ele e ele dormia até às 6 da manhã no dia seguinte. E ele foi bem certinho essa
questão do sono. E aí, no meio-dia, ele dormia de novo e acordava às 3. E ele era um reloginho. Você podia olhar no relógio e dizer assim, ele vai acordar daqui 1 minuto. Daqui 1 minuto ele acordava, era muito legal. E quando ele também estava no horário de dormir dele, ele sentia sono e aí eu já levava ele para a cama. Então a gente tem isso. Só que com a loucura da vida, com essa coisa de ter uns horários meio malucos, a gente tem várias coisas que nos distraem, que tiram a gente do nosso equilíbrio, a gente acaba desregulando o nosso ciclo circadiano. Mas tem jeito de você arrumar isso, tá? Depois, por exemplo, depois de uma criança, né, que está ali com algum de 2 a 3 anos, ela vai dormir uma média de 11 a 14 horas. E o que acontece? Muitas vezes a gente não respeita o ciclo circadiano da criança, a gente não respeita os horários dela. Então a gente tem pais que têm uma loucura de rotina e sai muito ou está sempre agitado e a criança não consegue descansar. Então ela já começa lá da infância com problema crônico de para dormir, né? E isso vai agravando ao longo dos anos. Depois, ali com de 3 a 5 anos, a criança já vai reduzindo, vai dormir de 10 a 13 horas. Depois, na época do colégio, ela vai dormir de 9 a 11 horas. E isso é muito importante prestar atenção, porque imagina, uma criança de 6 a 13 anos, né? Ela precisa dormir 11 horas. E às vezes a criança estuda à noite, estuda de manhã, pela manhã, e os pais deixam ela ficar acordada até tarde. E depois não sabe porque a criança está cansada, porque a criança não consegue se concentrar na escola, não consegue aprender, não consegue assimilar o conteúdo, porque ela está ali realmente precisando dormir. E aí fica aquela briga para acordar. Então é muito importante, como pais responsáveis, você realmente dar atenção para isso. Vê se você está deixando a criança dormir tranquila, dormir a quantidade de horas normais, né, que ela precisa. Eu lembro que eu fui gradativamente permitindo que o meu filho dormisse mais tarde, porque criança, se você deixar, ela vai dormir a hora que ela quer, né? Tipo, quanto mais tarde, melhor. Ela tem a ilusão, ela tem a fantasia de que dormir tarde é legal. Então, existe uma rotina na minha casa e eu sugiro, se você tiver filhos pequenos ou crianças, né, que crie essa rotina. Você vai ver como vai ser muito mais fácil de acordar a criança no outro dia e vai ser muito mais saudável também. Então, ele, conforme ele foi crescendo, eu aumentava um pouquinho o horário para ele dormir mais tarde, mas até aos 17 anos ele não podia dormir depois das 10, né? Só no final de semana, mas dia de semana tinha a lei do apagar a luz e ele tinha que dormir, se ele queria ou não. Eu tirava às vezes o celular, porque quando eu ficava com o celular, agora a gente tem esse problema também, né? Então, para respeitar, porque eu sei da necessidade. Então, nós como pais responsáveis que estamos criando filhos saudáveis, a gente tem que fazer isso. A gente que tem que controlar. Eles não têm maturidade, entendimento para fazer esse controle. Olha, eu já dando pitaco aqui, né? Na educação dos outros. Mas isso é uma educação consciente. É lógico que você pode criar do jeito que você quiser, livre, mas tem consequências, como tudo na vida, né? Então, agora que meu filho é adulto, antes mesmo de eu estar morando em outro lugar, ele está morando sozinho, então ele tem a responsabilidade, mas ele sabe que se ele não dormir a quantidade certa, ele vai estar cansado, ele vai estar desanimado, não vai conseguir fazer as coisas que ele precisa fazer, principalmente que ele está estudando na faculdade. Mas criar esse hábito faz com que fique muito mais fácil a pessoa ter autonomia para decidir. Ah, eu percebo quando eu não estou descansada, eu rendo menos do que quando eu estou realmente descansada. Então, o que mais? Depois, lá dos 14 aos 17 anos, a criança ou adolescente dorme mais ou menos de 8 a 10 horas, que também é bastante. Por que 10 horas, né? E lembra, pode ser para mais, pode até ser para menos, porque tá lá estudando, tá usando muito a cabeça e a gente cansa mesmo, fisicamente, quando a gente trabalha muito a mente. Na verdade, o nosso cérebro precisa processar muita informação, então a gente às vezes fica exausto. Eu venho nessa rotina de trabalho intensa nas últimas 2 semanas, e ontem, por exemplo, eu tive que dormir
Bem cedo, né? Eu gosto de dormir nesse horário, 10 horas, mas porque eu estava trabalhando muito, estava dormindo mais tarde que isso. E isso afetou realmente o meu rendimento. E aí ontem, lá por volta das 8 horas, eu percebi, eu não consigo mais produzir, eu não consigo mais fazer o que eu preciso fazer. Então deixa eu dormir uma noite inteira de sono para eu voltar a estar bem novamente. Então a gente também tem que ver essa necessidade, né? E ali na fase adulta, depois dos 18 até uns 25 anos, a pessoa dorme ali 7, 9 horas, até porque tem várias coisas acontecendo. Às vezes você está estudando, fazendo um curso à noite, trabalha o dia inteiro. Então, mesmo que você queira dormir, às vezes você nem tem tempo, né? É uma fase meio complicada. Mas é também por um período curto, digamos assim, né? 3, 4 anos, depois você pode voltar a ter uma rotina legal. E depois de adulto, depois dos 25 anos, você vai dormir, né? Continuar nessa média de 7 a 9 horas, aí vai depender muito do seu estilo de vida. Então, as pessoas às vezes não dão importância para o sono, acham que não é importante, que precisa produzir, precisa trabalhar, mas não adianta você se esforçar, sendo que a tua necessidade é maior, você não vai ter o rendimento que você acredita que vai render. Então, às vezes, você está extremamente cansada e aí você continua trabalhando e você demora muito mais tempo para executar uma tarefa que você poderia fazer diferente. Olha que, né, tivesse dormido, que nem ontem eu estava que eu não estava conseguindo pensar, eu ficava fazendo a mesma coisa e ali quebrando a cabeça. E hoje dormi à noite bem descansada, eu consegui fazer muito mais num período curto de tempo, porque eu estou mais ativa, estou sabendo o que tem que fazer, estou ali, né, produzindo 100%. Então você tem que ver isso também. E depois na idade na terceira idade, né, na idade onde a gente está mais velha, a gente dorme menos, de 7 a 8 horas. Também vai variar, pode ser mais ou pode ser menos. Por quê? Porque o teu corpo ali está tranquilo, não sei exatamente por que que acontece que você dorme menos, mas você já deve ter visto pessoas idosas que acordam super cedo, né? Elas não ficam muito tempo na cama, talvez tenham um sono mais leve. Enfim, o importante é que você entenda que hoje, como adulta, você tem uma necessidade de sono e você tem que respeitar o seu sono. Então, às vezes, você não consegue dormir todas as horas naquele período que você precisa dormir, então você pode, de repente, fazer uma soneca no meio do dia. Existem vários estudos hoje vendo formas de você dormir, pode fazer ciclos de sono ao longo do dia, que você dorme menos, mas dorme, digamos assim, um período de 1, 2 horas para cada momento que você vai dormir, e aí você fica durante 24 horas dormindo 2 ou 3 vezes de 2 horas. Mas isso já é para um assunto só para falar sobre sono, que não é aqui o objetivo desse vídeo. E também depende muito do estilo de vida da pessoa, porque nem todo mundo pode fazer esses ciclos, porque tem trabalho, tem a vida mais convencional e tradicional, né? Então vamos lá, vamos falar mais sobre como você se sente, né, quando acorda. Você acorda disposta ou já desanimada, como se tivesse passado um trem pelo seu corpo? Porque isso mostra o que você vem vindo fazendo, né, nos últimos tempos. Porque se você não dá realmente atenção para a qualidade do seu sono, olha o que vai acontecer. Você vai acabar engordando. E isso é o que você não quer, né? Por que, André, que isso acontece? Bom, porque você está criando um estresse no seu corpo e isso vai alterar os hormônios do bem-estar, como o cortisol, né, que é um hormônio que vai te dar alerta, um hormônio que é importante para o teu corpo, mas porque você está gastando demais, né, a sua capacidade de criar as coisas, o que que acontece? Você acaba não conseguindo regular os seus hormônios, porque à noite também é a hora como o teu corpo está produzindo esses hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, ocitocina, né? Então, se você não dá um descanso suficiente, o teu corpo não vai produzir a quantidade certa. Então, você vai ter alterações de humor, você vai ficar realmente irritada, você não vai pensar com clareza e você vai começar a ter muito
como que diz, acúmulo de gordura. Então, dormir bem é importantíssimo para você se manter magra, né? Se você quer emagrecer, você vai emagrecer e vai se manter magra. Então, se você alterar o seu sono, se for por um período curto, tudo bem, não vai fazer tanto estrago. Agora, se você vem fazendo isso por muitos anos, talvez esteja aí uma das razões por que você não consegue emagrecer. Então, o descanso faz parte também de você emagrecer e estar bem, né? Então, vamos lá. Existe um ciclo do sono, tá? O que acontece? Tem o estágio 1, que é o estágio mais superficial. É aquele sono que você desperta muito rápido, e aí vai variar muito, porque tem gente que desperta muito rápido sempre. Principalmente mãe. Mãe tem essa questão de estar sempre alerta. Quando você tem bebê, né, você não consegue relaxar. Mas vamos supor que não é o seu caso, você está bem. O que acontece? Tem o estágio número 1, que é esse superficial. Depois tem o estágio número 2, que é o sono de profundidade intermediária. Ele fica ali entre metade do tempo do seu sono, ele vai estar nessa intermediária. Depois tem o sono de ondas lentas, que é o sono profundo e das ondas lentas, né? É, olha só, ele é nesse momento que ele está relacionado com a função metabólica, com a produção do hormônio de crescimento. Então, é importante. E quando eu falo hormônio de crescimento, tá? Não é que é esse hormônio que vai fazer você crescer e não parar de crescer. Mas ele também regula outras questões, e principalmente também a questão do emagrecimento. Então, vamos lá. E depois tem o sono REM, né? Que eles chamam REM, que é REM. Que ele é aquele sono profundo e que geralmente o teu olho, ele tá mexendo, sabe? Você já observou alguém dormindo e você para ali e fica olhando, e ela tá ali fazendo. Então, quer dizer que ela tá nesse sono REM. Ele tá relacionado às atividades mentais, o aprendizado e a memória. E quando libera a testosterona. A testosterona todo mundo tem, claro que cada homem tem mais do que a mulher, mas ele é necessário para você criar os músculos e ter menos gordura. Olha que loucura, né? E também ele é responsável para você fixar o aprendizado, porque durante o sono você faz isso. Tudo aquilo que você aprende, né, você capta durante o dia, à noite você fixa esse conhecimento. Daí vai lá para sua mente subconsciente, vai lá por isso que é tão importante, olha, presta atenção. Por isso que é tão importante como você vai para a cama antes de dormir, porque a pessoa está preocupada ali no dormir. Mas o que acontece antes? Porque para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa se preocupar e se preparar com o antes, criar um ambiente propício para você dormir. Não é se preocupar só na hora, tá? Então, o que acontece? Imagina se você tem o hábito de apertar o soneca. Acordou? Pá. Eu era dessas. Eu fazia a soneca por 1 hora, às vezes. Olha que absurdo. Eu, em vez de dormir 1 hora a mais, eu ficava, não, eu vou levantar, eu levantava. E isso que acontece, eu não conseguia, mas é porque eu acordava, eu apertava a soneca no horário que eu estava no sono mais profundo. Ou seja, quando eu estava na época da faculdade, que eu dormia muito pouco, eu dormia uma média de 5 horas por noite, então é lógico que provavelmente eu estava naquele momento onde eu estava realmente profundamente dormindo. E aí, quando você acorda nesse momento, o teu corpo tem dificuldade de acordar, porque ele entrou num ciclo de sono. Então, o que que você tem que fazer? É educar o teu corpo para saber quantas horas, né, você precisa, e você vai ter uma rotina de sono, dormindo mais ou menos no mesmo horário. Eu gosto de dormir hoje, atualmente, uma média de 8 horas, então de 7 a 8 horas, mas eu gosto de ir para a cama 9h30, 10 horas, máximo 10 horas, e vou acordar no máximo 6 horas da manhã. Então, vai variar. Antes, até o ano passado, eu acordava às 4h30. Então, eu ia dormir por volta de 9h30, mais ou menos, e acordava às 4h30. Hoje, eu mudei o meu estilo de vida, então eu resolvi aproveitar e fazer diferente. Então, está no seu poder fazer isso. Você não está satisfeita com essa rotina ou você não está dando conta, você tem que realmente regular. E aí eu hoje, né, coloco o despertador e aí quando ele toca, eu levanto. Simples assim. Você, quando você fica no soneca,
que acontece? Você pode entrar num outro ciclo de sono e aí você acaba depois tendo dificuldade para concentrar, para focar, para acordar, para despertar. Então é importante você dar atenção para isso, tá? Então, o que que você tem que fazer, né, para você conseguir ter um sono reparador e você não ficar preso nesse ciclo? Primeiro, você criar um ritual para ir dormir. Então, você já entender que naquele horário você vai dormir. Você não vai ficar cada dia dormindo num horário, de um jeito diferente. Eu gosto de criar um ritual que é então, eu desligo todos os aparelhos eletrônicos, eu vou para a cama, eu pego o meu Kindle, que é o meu livrinho eletrônico, e eu fico lendo ali pelo menos meia hora. Por quê? Porque é importante você desligar todas as luzes eletrônicas antes de dormir. Por quê? Porque aquela luzinha, ela te deixa acordada. Se você percebeu, mesmo que você estiver extremamente cansada, se você entrar no Instagram, entrar num vídeo, aquilo te deixa, né, acordada. Mesmo você se sentindo exausta, você consegue ficar assistindo. Então, a ideia é que você vai diminuindo esse estímulo visual que a tua mente está ali processando o tempo todo, e aí você se desconecta de tudo, né? O que mais? Eu gosto de dormir num quarto escuro, porque não tem interferência de nada. Quando você tem uma luzinha ali, pode ser que você, né, às vezes está acostumado, porque você tem medo do escuro, então lembra, vai na fonte. Por que que eu tenho medo do escuro? Por que que eu não consigo dormir num quarto escuro? Mas o ideal é que você durma num quarto escuro. E aí, assim que acorda, quem me conhece já viu nas stories, eu tenho aquela persiana elétrica, então tem um controle remoto do lado da minha cama. Então tocou o despertador, o alarme, né? Eu já aperto ali para abrir a janela, a persiana, para entrar a luz natural, porque daí eu acordo, porque daí eu desperto, porque daí aciona o meu cortisol para eu conseguir acordar. Então eu fico ali um pouquinho na cama, uns 5, 10 minutinhos, simplesmente absorvendo aquele momento, tá? Não, eu não sou daquela que consigo pular da cama rapidamente. Eu preciso de um tempinho ali e ali naquele momento eu já aproveito para agradecer, para fazer meu Ho'oponopono, para fazer práticas que me fazem bem, tá? O que mais? Uma coisa que também às vezes atrapalha o seu sono é tomar líquidos antes de dormir. Tem gente que não entende como isso afeta. Mesmo que você volte a dormir, você interrompeu o seu sono, você teve que levantar, porque o teu, né? E mesmo que você às vezes fica não querendo levantar e você não levanta, aquilo fica meio que no teu subconsciente e você fica com aquela sensação de que não dorme 100%, não relaxa 100%. Então, o ideal é que, dependendo do horário que você vai dormir, coloca ali uma diferença de pelo menos distância de 3 horas antes de você ir para a cama para tomar o último líquido. Eu, como vou dormir por volta de 9h30, 10 horas, chegou 5h30, eu paro de tomar qualquer líquido para não ter problema, né? Às vezes acontece, tem que tomar porque eu não me hidratei bem durante o dia e você tem o dia inteiro para fazer isso, por isso que é tão importante a gente já cedo dar para o teu corpo o que ele precisa, porque é lógico, você vai ficar a noite toda sem se hidratar e o teu corpo precisa da água para fazer todos os processos metabólicos dele. Então, o que que você tem que fazer? Quando acordar, primeira coisa que você tem que fazer é tomar ali pelo menos 1 litro de água. Eu falei 1 litro, né? Porque agora eu estou fazendo essa prática. Antes eu tomava uma média de 400 ml, mas agora eu fui aumentando e 1 litro é perfeito. Isso foi um hack que eu peguei de uma pessoa que eu vi um vídeo que eu achei bem interessante. Então eu estou fazendo um teste e realmente é incrível como faz bem. Daí você se hidrata e aí você consegue durante o dia se hidratar a quantidade de líquidos que você precisa, até porque se você é uma pessoa que está muito acima do peso, você vai precisar tomar muita água. Se você está com 100 quilos, você vai ter que tomar 4 litros de água. Então, quanto mais cedo durante o dia você toma, melhor do que você deixar para o final do dia ou à noite. Eu sei que muitas vezes você tem problema no trabalho, não pode tomar tanta água, porque daí você tem que sair o tempo todo para ir no banheiro, porque você vai no banheiro muitas vezes,
mas você tem que achar um ponto de equilíbrio para te ajudar, para que você não tenha esse problema. Então, mesmo que você não consiga tomar durante o dia e você vai ter que tomar à noite, então tenta tomar num curto espaço de tempo, o máximo que você puder, para dar esse intervalo durante a noite, antes de dormir, para você tentar esvaziar a sua bexiga, para você não acordar no meio da noite, tá? Aproveitando a questão do que você está tomando líquido, entenda o seguinte: líquido que eu falo é água, não é café, porque tem muita gente que usa isso para acordar. Então, o café não deveria ser tomado antes de você fazer uma atividade física. Tem gente que usa isso como uma forma de acordar. Então, a pessoa toma lá o café, está se arrastando, né, e vai e toma o café. Tem gente que até tem aquelas frases famosas, né? Não acordei ainda enquanto não tomei café, né, e tal. Então eu entendo o seguinte: o café, ele é um estimulante, sim, assim como o chá verde também. Então uma coisa que eu aprendi é: se hidrata primeiro, até porque o café ele tem um componente da cafeína que ele vai também te desidratar um pouquinho. Então é importante você se hidratar, e eu só tomo café depois que eu faço atividade física. E agora, nos últimos meses, eu não tenho tomado mais café. Eu tomo muito pouco café, tomo de vez em quando, e eu tomo chá verde ou eu tomo matcha. Como eu faço jejum, muitas vezes eu não tomo o matcha de manhã, porque eu faço jejum até na hora do almoço, mais ou menos. O que que acontece? Como o matcha ele tem cafeína bem menos que o café, e a cafeína tem muita cafeína, o café tem muita cafeína, o que que acontece? O ideal é que você não tome depois do almoço, ou até no máximo depois do almoço. Por quê? Porque dizem que o café fica pelo menos até 6 horas no seu sistema, tá? Aí tem uma coisa, né? Tem gente que vai para a cama depois de tomar café. E não tem problema. Você vai conseguir dormir. Eu sou dessas que se eu tomar café e for para a cama, eu vou conseguir dormir. Mas o sono não é a mesma. Não tem a mesma qualidade. Então, se você está sempre cansada, talvez você está tomando café à noite ou no final da tarde, e isso está deixando você estimulada, tá? Daí não consegue dormir direito. Às vezes não é aquilo que parece, ah, não, mas eu consigo tomar e vou para a cama e durmo, mas às vezes você tem um sono agitado, se mexe muito na cama, e isso também altera e faz com que você se sinta cansado, tá? Outra coisa muito importante: não assistir televisão antes de dormir, porque lembra, o tempo todo você está recebendo informações, o dia inteiro. Aí você chega na hora de dormir, você vai assistir notícia pesada, coisas ruins, ou vai assistir um filme de terror. Enfim, você vai estar ali conectado, primeiro com o eletrônico, que vai deixar você acordada e não vai te relaxar. E segundo, depende da influência, daquilo que você está escutando antes de dormir, aquilo vai afetar o seu sono, a qualidade, e vai alterar também. De repente você vai ter pesadelo, ou vai ficar preocupada, porque aquilo está processando. Lembra? À noite, a tua memória, o teu aprendizado. Então, que tipo de informação você dá para o seu cérebro? Você tem que ser seletiva. Outra coisa que pode te ajudar a dormir como uma princesa, uma rainha, é você praticar gratidão. É você parar um instantinho ali, uns 2, 3 minutinhos, e você fazer uma reflexão sobre o dia, como que foi, ser grata pelas coisas que aconteceu, para você estar bem, se conectar com algo positivo e você apreciar a vida que você tem. Ah, Andréia, mas a minha vida tá uma porcaria, não estou feliz com a minha vida. Mas tem coisas boas nessa vida, com certeza. E se você quer sair dessa vida que não está tão boa, quando você aprecia, você é grata pelas coisas que você tem e que são boas, porque é impossível você só ter porcaria na sua vida, você tem sim momentos bons, coisas boas, aprecia isso, porque isso vai te ajudar a realmente sair da situação que você está. Quando você acha que nada é bom, que nada está funcionando, tá tudo ruim, o que vai acontecer? Você vai se preocupar, você vai ficar ansiosa, você vai ficar focando no ruim, e é mais disso que você está criando. Então, lembra que eu falei no começo, né? A gente tem energia. Então, a energia com que você vai para a cama é de tranquilidade, é de paz, é de amor, é de gratidão, porque isso vai realmente se refletir na qualidade do seu sono, tá? Outra coisa que é bom fazer, e eu tirei isso do livro O Milagre da Manhã, que é fazer as afirmações positivas, mas você pode preparar o seu corpo para relaxar. Você pode fazer afirmações
positivas no sentido, eu vou dormir bem, eu vou ter uma noite reparadora, eu vou acordar disposta, eu vou acordar naturalmente, eu tenho um sono tranquilo. Tudo isso você pode repetir para você, lembra, com sentimento, para que você realmente programe a sua mente para que isso aconteça, tá? E você pode fazer visualização também, porque imagina, você vai dormir e a última informação que você coloca é a visualização da vida que você quer ter. Olha que maravilha! Então você vai sonhar com isso, você vai criar mais disso, a tua mente vai trabalhar para encontrar formas de fazer aquilo realizar. A sua mente não sabe o que é real do imaginário. Então, em vez de você estar poluindo a sua mente com um monte de porcaria, um monte de notícia que não te leva a lugar nenhum, com um monte de informação inútil, coloca a vida dos seus sonhos, pensa sobre isso, sente sobre isso, fica ali visualizando, sentindo e se emocionando, porque dessa forma você tem muito mais chances de encontrar caminhos para realizar isso, tá? E talvez você já deve ter ouvido essas dicas, talvez você já ache, ah, André, mas tudo isso eu já sei. Então por que você está cansado, né? Porque saber não quer dizer nada. A questão é o quanto você consegue colocar na prática. Saber uma coisa é diferente de fazer. Saber é diferente de praticar. Então, eu preciso que você tenha certeza que isso que eu falei está na sua rotina, que você realmente está conseguindo levar isso para um outro nível. Porque se você não está dormindo bem, se você está cansada, está sempre desanimada, alguma coisa não está funcionando. Então, olha, faz esse checklist, olha para esses pontos que eu, né, trouxe aqui para você hoje e reflita: eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou dando realmente o meu melhor? E aí você vai conseguir realmente identificar se tem alguma coisa que você pode fazer diferente para melhorar a sua rotina de sono e você não estar tão cansado. E lembra, uma boa nutrição, ela é fundamental para que você tenha energia, para que você consiga fazer tudo o que você quer, realizar seus sonhos, ser magra, ser bonita, se sentir maravilhosa, e tudo isso começa com a sua responsabilidade. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Se fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Eu e você temos um encontro marcado. Eu estarei aqui amanhã. Um beijo grande.